Pessoal, acho que estamos ao vivo, né? E aí, o pessoal, todo mundo entrando. Boa noite, Neri. A Nicole, a Amanda, Duda. Pessoal, como é que tá o vídeo? Como é que tá o som? Boa noite, Luquinha. Ótimo. Boa noite, Tiagão. Saudade, hein, cara? Precisa combinar de sair aí. Já já eu vou ter que ir no aniversário de 15 anos da Isis, hein? Você já é famoso, Lucas. Tem nem o que eu fazer para te deixar mais famoso. Bom, vou dar uns 5 minutinhos para esperar o pessoal ir entrando, aí a gente já começa, tá? Para não enrolar também quem entrou na hora, né? Ana Maria, e o judozão, tá firme? Então, Alina. Oi, Marta, tudo bom? Pessoal da Liga de Rádio lá da Faculdade de Medicina de Franca. Quem que tá aí? É a Rafa? Ô, Ricardo, para você eu vou ter que dar um oi pelo seu nome, não posso falar pelo seu apelido, viu? Ô, Ale! Ô, Ale, você que trabalha muito em CTI, você vai ter que me dar umas dicas aqui, viu? Grande Dudu. E aí, Marcela, chama o pessoal. Que é isso, gente? Não precisa me chamar de doutor, não. Minutinho aí a gente já começa, tá? E aí, quem viu o post do jogo da Discordia hoje lá? Ficou bom, né? Sabia que você ia gostar, Luquinha.
Foi meu aniversário segunda-feira, Dudu. Já passou já, né? Fiz 26 anos. É, a idade vai chegando, né? Amandinha, vai ter PDF sim, viu? Bem lembrado. Inclusive eu deixei, pessoal, um link lá na bio do perfil. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que vai ter um link lá para vocês baixarem os slides dessas lives que eu estou fazendo, tá? O material que eu preparo, que eu passo aqui. E além disso, você deixa seu e-mail lá, a gente manda esses slides e ainda te manda lembrete das próximas lives, tá bom? Tem um link lá na bio. Aí Maria, Monique. Monique tá em clima de despedida de Ribeirão, hein? Tô sentindo que ela tá triste. Vai voltar pro Centro-Oeste. Deu uma travadinha na câmera aí, mas eu já arrumei aqui, tá? Ê, Vitão, mas eu tô te devendo uma visita nesse Goiás, hein? Caramba. Luquinha, entra lá no link e deixa seu e-mail lá que a gente te manda os slides, tá? Manda dessa e da live da semana passada. Olha quem tá aí, grande Pete. Quem diria, hein? Pete já vai se formar, velho. O cara já vai virar médico. E eu no auge dos meus 26 anos. Bom, pessoal, já deu 8 minutos aí, né? Que a gente tá só trocando papo aqui. Vou começar agora a falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Longe de mim fazer uma coisa aqui super é, aula de faculdade, super formal, tá, pessoal? A gente vai conversando, eu tô com o chat aqui do lado, que vocês forem tendo dúvidas e eu souber, eu vou falando aqui. Mas só para contextualizar, a gente vai conversar hoje sobre os principais, né, dispositivos que o paciente grave, o paciente que está no CTI, ele tem. Então, tubo endotraqueal, catéter venoso, drenos, enfim, os principais. E as principais complicações, né, que um paciente acamado costuma ter. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre TEP e a pneumonia aspirativa, tá bom? Tentei restringir um pouquinho para não ficar uma live muito longa, né, que todo mundo tem mais o que fazer. Mas se vocês quiserem que eu fale de mais alguma coisa, deixa escrito aqui no chat, que aí eu vou planejando para as próximas lives aí. A gente está com um plano de fazer live todas as semanas, tá bom? Inclusive no link da bio, a gente vai te lembrar quando for ter a live, vai ter o tema da live e o slide da live. Então, só deixar escrito aí no chat. Então, vamos lá? Bom, então, como eu já estava falando, né, hoje a gente vai conversar sobre os principais dispositivos do paciente grave. Vamos falar um pouquinho sobre o catéter venoso central, tubo endotraqueal, o dreno de tórax, as sondas nasogástrica e nasoentérica, tá bom? Bom, então a gente começando pelos fios e catéteres, vamos falar primeiro do catéter venoso central.
A posição ideal da extremidade distal desse catéter, pessoal, é na veia cava superior, tá? Ou na veia braquiocefálica ali. Só para a gente ter como base, sim, a veia cava superior ela começa no primeiro espaço intercostal direito, tá bom? Dali para baixo, ela é veia cava superior até chegar no átrio direito ali, tá bom? Isso que a gente que é rádio, vocês podem comentar aqui no chat, porque os meus amigos radiologistas estão assistindo, a gente pega muito catéter central, pessoal, com a ponta lá dentro do átrio direito, viu? Isso não pode, não é a posição ideal, pode dar arritmia, tá bom? Então traciona, quando vai passar o central, não empurra demais, não, tá bom? E aqui algumas imagenzinhas para a gente comentar da posição correta, tá bom? Então, deixei duas imagens aqui para a gente ter uma ideia de dois acessos centrais, só que diferentes, né? Esse da esquerda, ele é um catéter via veia jugular e ele vem descendo no trajeto típico da veia jugular e ele para antes do contorno do átrio direito. Então, ele está no posicionamento correto, tá bom? Tá na veia cava superior. A gente não vê aqui sinais de complicação, que eventualmente, quando passa o catéter, pode ter pneumotórax, né? É outra complicação comum que a gente vê. E ele está num bom posicionamento. Outra coisa, aqui do lado direito agora, um catéter venoso central também, só que via veia subclávia, tá bom? Subclávia direita. Ele vem no trajeto típico da veia subclávia direita, adentra para a veia cava superior e para antes de chegar aqui no átrio direito. Também posicionamento correto, não tem o que falar, catéter liberado, pode utilizar. Certinho, pessoal? E aí eu trouxe aqui alguns posicionamentos incorretos desse catéter venoso central. Tá bom? Esse da esquerda é um catéter via veia subclávia, certo? Ele está entrando aqui abaixo da clavícula. Só que ao invés de descer para a veia cava superior, ele subiu provavelmente aqui para a jugular. Tudo bem? Esse catéter não está liberado, tá, pessoal? Tem que posicionar e reposicionar ele. E aqui do lado direito, o posicionamento incorreto e mais comum que a gente encontra, o catéter torado lá embaixo, lá dentro do átrio direito, tá? Ele veio pela veia jugular, passou direto e foi tá lá dentro do átrio direito. Isso não pode, tá? Tem que tracionar ele um pouquinho para cima para não ficar lá dentro. E aí? Certo? Ó, o Leleque entrou, hein? Leleque, anestesista, também vai me ajudar aqui. Bom, vamos falar agora um pouquinho do tubo endotraqueal, né? A posição ideal para a extremidade distal ali do tubo endotraqueal é de 5 mais ou menos 2 centímetros acima da carina, né? Ou seja, de 7 a 3 centímetros acima da carina. Não pode ficar também muito alto, nem muito baixo, porque o paciente, quando ele está entubado, a enfermagem precisa às vezes dar banho, o paciente é manuseado e o movimento de flexão e extensão do pescoço pode fazer movimentar esse tubo. E se ele estiver muito baixo, vai direcionar, às vezes, ele fazer uma intubação seletiva, e se ele tiver, às vezes, muito alto, ele vai ficar acima da corda vocal e aí vai perder a intubação. Beleza? E aí, a carina, às vezes, é difícil da gente conseguir ver, né? A gente segue a sombra da traqueia e aí segue a sombra dos brônquios fontes bilaterais, ali está a carina, mas às vezes é difícil de ver, tá? Então, a carina ela fica mais ou menos ao nível entre T5 e T7, certo? E aqui está o posicionamento correto de um tubo endotraqueal, tá, pessoal? Então, como eu estava falando, aqui vem a sombra da traqueia, desce o brônquio fonte direito, desce o brônquio fonte esquerdo, a carina está por aqui e o tubo endotraqueal está bem posicionado acima dela, tá bom? Não pode vir muito para baixo, nem muito para cima,
como eu falei, para a gente não perder esse tubo, né? Ou seletivar ele para um dos lados. Aí aqui, como eu já estava falando, é um caso de uma intubação seletiva. Não sei se vocês conseguem ver aí, não sei se ficou muito pequeno, mas o tubo ele está muito para baixo, a carina ela está mais ou menos nesse nível, não está tão fácil de ver, mas o tubo está seletivo à direita. Então a gente vê, óbvia, né, diferença entre as opacidades pulmonares, o pulmão direito hiper expandido e o pulmão esquerdo aqui todo colabado, o mediastino, ó, pode ver que o mediastino está todo lateralizado para a esquerda. O tubo endotraqueal, ó, como ele está dentro da traqueia, né? A traqueia está no mediastino. Ó, como o tubo está deslocado para a esquerda aqui. Então, isso é uma intubação seletiva. Eventualmente, eles fazem a intubação seletiva para, às vezes, procedimento cirúrgico, enfim. Mas não era esse caso. Esse caso é um paciente que estava no CTI e acabou descompensando. E aí estava com intubação seletiva, né? Então tem que tracionar esse tubo para ele ficar acima da carina e poder ter reperfusão, né, aérea do pulmão esquerdo. Que aqui ele está todo colabado, todo atelectasiado, né? Inclusive isso daqui é um achado clássico, né, da atelectasia pulmonar, a consolidação com perda de volume. Então, se você achar uma consolidação, às vezes, numa radiografia de tórax, ela pode ser várias coisas, né? Consolidação. Então, você tem que juntar com outros achados, até com um quadro clínico, para bater o martelo. Se aquilo é mais típico de uma consolidação pneumônica, de uma atelectasia. Nesse caso aqui, uma consolidação com perda de volume e a causa a gente está vendo aí, então não tem dúvida, tá? Aqui é uma atelectasia, um colapso do pulmão esquerdo. Estou falando muito rápido, pessoal? Como é que tá aí? Bom, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre drenagem de tórax, tá? O tubo da drenagem de tórax. É, obviamente, né, o tubo o dreno, ele tem que estar no espaço pleural, né, entre a pleura parietal e a pleura pulmonar. E aí a posição dele, isso às vezes muda um pouquinho de serviço para serviço, mas ele é usado basicamente para drenar um conteúdo que está ali nesse espaço pleural e que não era para estar. Aí esse conteúdo ele pode ser sangue, líquido, ar, né, pneumotórax, pus. Então, essa avaliação, eu vou conversar aqui hoje, uma posição geral. Imagina que você vai queira drenar um abscesso, um derrame loculado. O dreno ele não tem que ficar na posição ideal, o dreno ele tem que ficar na posição que está o abscesso. Então, isso aqui o posicionamento geral, tá? E aí o tubo ele vai idealmente anterior e superior para a drenagem do pneumotórax, superior sempre, tá? E anterior, porque com o paciente deitado o ar fica anteriorizado. Isso tem gente que às vezes não leva tanto em consideração, passa mesmo atrás, porque com a expansão pulmonar o ar ele é jogado para trás também, mas idealmente, né, anterior ao pulmão. E no caso de drenagem líquida, como o líquido ele fica depositado posteriormente, né, no paciente acamado, então o dreno ele vai posterior e inferior, tudo bem? Aí as complicações que esse dreno pode ter, tá bom? De mau posicionamento. Para quem já passou o dreno, viu que ele tem os furinhos, né? Então nenhum desses furinhos ele pode ficar para fora da cavidade pleural, tá bom? Porque o que ficar ali para fora vai acabar causando um enfisema subcutâneo ali.
Às vezes na hora de passar, o parênquima pulmonar ele é muito suave, né? Ele é delicado. Um ambiente de trauma, que muitas vezes acontece passagem de dreno, às vezes o dreno, a ponta dele, apesar de todo cuidado tomado, ela acaba entrando, lacerando e entrando para dentro do pulmão. Tá? Outra complicação que é muito comum, inclusive laudei um hoje, um dreno acotovelado. E aí, o dreno acotovelado, normalmente o cirurgião ele avalia, né? Se o dreno, apesar de estar acotovelado, ele está funcionando bem, está drenando, está com um bom débito, ele deixa lá. Agora, se tiver funcionando com mau funcionamento, às vezes esse acotovelamento pode ser a causa, né? O dreno às vezes pode quebrar, é bem menos incomum, é bem menos comum, né? E às vezes a extremidade dele, ao invés dele subir, né, ele vai medializado e a ponta dele fica forçando o mediastino, tá? Isso pode lacerar a pleura ali e dar pneumomediastino. Então, aqui um exemplo de um dreno de tórax que está bem posicionado. Normalmente o dreno de tórax é passado ali no quarto, quinto espaço intercostal. A gente vai contar aqui, esse daqui foi passado um pouquinho mais baixo, tá? E se vocês repararem, esse paciente aqui é o paciente que estava ali em cima. Tá? Opa, não, não é não. Não, não é esse não, confundi. Confundi de uma outra aula. Não é esse não. Esse paciente aqui, ele tinha um pneumotórax grande desse lado aqui, e aí foi passado o dreno, e aí eu vou explicar o que está acontecendo do outro lado, tá bom? Então vamos lá. O dreno, ele assumiu um trajeto superior, certo? Não está junto ao mediastino, não vejo nenhum orifício. Vocês conseguem ver aqui os orifícios, ó? Eles fazem propositalmente, né, os orifícios junto a essa linha radiodensa, que ela é usada justamente para checar o posicionamento do tubo, tá? Não vejo nenhum desses orifícios para fora daqui da cavidade pleural, então dreno bem posicionado, tá? Vamos contar aqui qual que é o espaço intercostal que ele está. Ele está um pouquinho mais baixo do que a gente costuma ver. Ó, primeiro arco costal, esse daqui de cima, tá bom? Aí o segundo já vem aqui. Aí o segundo eu já consigo acompanhar ele para pegar a parte posterior, né? A gente chama um aspecto posterior do arco. Aí eu já começo a contar daqui. Então, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Aparentemente está aqui para baixo do 8, né? Então ele foi colocado no oitavo espaço intercostal. Um pouquinho mais baixo, né? Às vezes passar dreno baixo, pessoal, já peguei, não foi uma vez só não. O dreno ele entra para dentro da cavidade abdominal, tá? O espaço pleural ele desce muito para cá. Às vezes na radiografia a gente só vê ele curtinho aqui, mas o espaço pleural ele está colado aqui e ele vem até aqui para baixo, tá bom? Então, cuidado com esses drenos baixos aí. Bom, e Vitão, o que que aconteceu aí desse lado, esse pulmão esquerdo aí, tudo opacificado? O que aconteceu, pelo mesmo mecanismo desse daqui, só que esse daqui era uma intubação seletiva, certo? Teve uma hiperinsuflação do pulmão direito. Esse daqui ele teve um pneumotórax do pulmão direito. Isso virou um pneumotórax hipertensivo, deslocou todo o mediastino para a esquerda e consolidou, atelectasiou todo o pulmão esquerdo, tá bom? Agora, o que está acontecendo? O pulmão está voltando a reperfundir e aí a gente tem que lembrar que nesses casos de colapso pulmonar, de uma atelectasia e essa reperfusão, né, muito rápida, tem um edema de reperfusão, tá bom? Então, muito provavelmente esse paciente, nas próximas radiografias dele aí, ele vai continuar com algumas opacidades nesse pulmão esquerdo aí, e não necessariamente vai ser uma pneumonia, tá? É só um edema de reexpansão que tende a melhorar com o tempo. Mas aqui, ó, ele ainda tem um grau de atelectasia. Podem ver como o mediastino está deslocado para a esquerda, tem uma perda volumétrica aqui. Certo? Aí aqui
um dreno mal posicionado, tá bom, pessoal? Aqui tá claro, né, o pneumotórax aqui à esquerda, a gente vê o pulmão colabado, todo atelectasiado aqui medialmente e todo esse espaço de ar na cavidade pleural. Foi passado um dreno de tórax, só que ficou orifício para fora, tá vendo? E pode ver que já está começando a dar um pouquinho de enfisema aqui de partes moles, tá bom, pessoal? Esse dreno ele precisa ir um pouquinho mais para dentro aqui. E aí, como que tá indo? Tá ficando alguma dúvida? Vai mandando aí, pessoal. Qualquer coisa eu volto depois, mostro alguma coisa, tá? E o pessoal que trabalha com isso, melhor do que eu, pode falar aqui qual que é a maior dificuldade que vocês sentem, às vezes, né, na hora de checar esses exames, né? Às vezes checar o tubo, checar o catéter ou mesmo o dreno. Manda aí, às vezes eu consigo falar de uma forma diferente aqui e ajudar vocês e outras ou tantas outras pessoas que trabalham com isso, né? Então vamos lá, agora as sondas, tá? Então basicamente a sonda nasogástrica e a nasoentérica, né? O gástrica e a entérica, né? Às vezes não é pelo nariz, é pela boca. Orogástrica. Aí a sonda nasogástrica, idealmente ela tem que ficar abaixo ali da cardia, né? Da junção esôfago-gástrica, pelo menos 10 centímetros. E a sonda nasoentérica ele tem que estar distal ao piloro, tá bom? E o disparado, a pior complicação, né, a complicação mais comum, na verdade, é ao invés dessa sonda ir para a via gástrica, via digestiva, né, ela vai para a via aérea, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso, pessoal. É um procedimento relativamente fácil de fazer, né? A sondagem, ela é relativamente fácil, né? O pessoal às vezes fica displicente e acaba às vezes liberando dieta e essa dieta vai toda para o pulmão do paciente, tá bom? Bom, então essa daqui é uma sonda nasogástrica, tá? A sonda, como a maioria dos dispositivos, ela tem uma porção dela que ela é radiodensa, então a gente vem seguindo, ela passa por todo o esôfago, adentra para a cavidade abdominal pela cárdia e fica aqui no estômago. Normalmente a sonda nasogástrica, ela costuma ficar aqui no hipocôndrio esquerdo, às vezes ela faz uma curvinha, mas fica aqui no epigastro, hipocôndrio esquerdo, tá? E a sonda nasoentérica, tá? Então, como fica um pouquinho mais para baixo, aqui eu peguei uma radiografia de abdômen, a sonda ela desceu, adentrou para o abdômen, fez toda a curvatura do estômago e adentrou aqui, ela está na primeira, segunda porção do duodeno aqui, tá bom, pessoal? O piloro ele fica mais ou menos nessa situação. Se a gente lembrar da anatomia, né, o estômago ele faz a curvatura do hipogastro e o piloro fica no mesogastro, flanco esquerdo, direito aqui, tá bom? Então, essa aqui é uma sonda nasoentérica. Bom, às vezes o pessoal passa a sonda e ela, estando ali no estômago, eles esperam, né? Porque não tem como você continuar empurrando a sonda, que ela não vai naturalmente entrar no duodeno. Normalmente o pessoal passa a sonda, deixa no estômago e o próprio movimento de peristalse do estômago faz essa sonda passar e ficar ali no duodeno. Tudo bem? E é isso, Felipe. Muito obrigado. E a gente tem que fazer uma live, hein? Eu e você aqui. Mostrar um pouquinho de todo o seu conhecimento aqui pra gente. Bora ou não? Ó, pessoal. E aqui as complicações, né? Então, aqui à esquerda, a gente vê que a sonda ela veio aqui realmente na linha média, né? Se a gente for lembrar o esôfago que é na incidência em AP, elas realmente ficam sobrepostas. Só que aí você percebe que ao invés de seguir reto e adentrar aqui para a cavidade abdominal, a sonda ela assumiu um trajeto curvo para o brônquio fonte direito
e entrou, olha onde foi parar, foi lá no lobo distal, lá no lobo inferior direito, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não pode liberar a dieta aqui, tem que tirar essa sonda e passar de novo, tá bom? E aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? A sonda ela veio retinha, tá vendo? E aqui, ó, na carina, ela fingiu que ia entrar no bronquiofonte esquerdo, voltou e entrou no bronquiofonte direito, tá? Então, outro posicionamento incorreto, não pode, tá? Tem que tirar essa sonda aí e passar de novo. Bom, pessoal, acho que dos contatos aqui, dos dispositivos principais que o paciente dá do CTI, né, do paciente grave, e a gente vê diariamente, eram esses, né? Se vocês quiserem depois que eu faça, às vezes eu faço um post, às vezes um tema específico, tem termômetro transesofágico, tem vários outros dispositivos, mas que são muito menos comuns da gente ver na prática, né? E às vezes acaba ajudando muito pouca gente se a gente perder tempo falando nele, tá bom? Agora vamos falar das principais complicações. Já sabe, né, Dani? Pode mandar a fotinha. Bom, então começando aqui, vamos começar com o TEP, tá bom, pessoal? Longe de mim ficar entrar em todos os comemorativos fisiopatológicos, educação, a questão laboratorial do TEP, tá, pessoal? Ou só pincelar alguma coisa da clínica para a gente então entrar na parte de imagem e aí eu vou passar alguns exames de imagem aqui para a gente avaliar, ver como que aparece, porque às vezes quando a gente está começando a aprender um assunto é complicado, né? Porque você não sabe se você não está conseguindo ver aquela alteração, porque não tem ou porque você não sabe, né? Porque você ainda não tem experiência para ver aquilo. Então, acho que quanto mais a gente vê exame, mais você se acostuma a ver em ambientes diferentes, em locais diferentes, alteração, e quando isso aparecer ali na hora do vamos ver, você fica muito mais seguro de diagnosticar a doença que você está pesquisando ali. Grande doutor William Haddad, honra ter você aqui com a gente, hein? Veio pela Lari? Valeu, Tite. Bom, então vamos lá. O TEP, né? Uma oclusão arterial, né? De um ramo arterial pulmonar. E está muito comum em pacientes acamados, né, pessoal? CTI é paciente acamado. Paciente que passou por grandes cirurgias, paciente oncológico, paciente em sepsis, enfim. Tem todas as patologias que aumentam o risco do paciente ter TEP, tá? E agora, pensando no exame de imagem do TEP, não só ver uma falha de enchimento, a gente tem que ver muito mais, né, na tomografia de tórax. E uma das coisas que o radiologista, vê é a carga embólica daquele TEP, né? Então, a gente pensando na vascularização pulmonar, vamos pensar ali do lado direito, tá? Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. São 10 ramos vasculares, né, arteriais segmentares, e aí eles se subsegmentam, mas são 10 ramos segmentares, sendo 3 para o lobo superior, 2 para o lobo médio e 5 para o inferior. Tá bom? Ah, mas por que tem que saber isso, então? Porque a gente vai calcular a carga embólica disso, a porcentagem de carga embólica do TEP, baseado na oclusão destes vasos, ou deles ou de ramos subsegmentares, certo?
E aí a carga final, né? Tem 40 pontos, sendo 20 do pulmão direito, 20 do pulmão esquerdo. E aí deixei a tabelinha aí para vocês, não vou ficar entrando nesses detalhes, até porque para a prática clínica isso aplicar muito pouco. Mas o porquê que a gente calcula isso, né? Essa carga embólica. Porque o TEP, ele pode levar a um corpo pulmonale, né? A uma falha da bomba cardíaca por hipertensão pulmonar, tá? E um dos critérios do corpo pulmonale é a carga embólica, tá vendo? A gente tem outros achados aqui, como a dilatação do ventrículo direito, como está nessa imagem. O deslocamento do septo interventricular, que normalmente ele fica mais para a esquerda. Por lembrar, né, o ventrículo esquerdo ele bombeia sangue para o corpo inteiro e o ventrículo direito bombeia sangue para o coração. O ventrículo esquerdo ele é muito mais musculoso, né, muito mais forte do que o ventrículo direito. Então, o septo ele tende a ficar abaulado para o lado do mais fraco, tá? Para o lado do ventrículo direito. Quando isso se inverte, é porque o ventrículo direito ele está tentando mandar sangue para o coração, mas tem tanto trombo ali que ele não está conseguindo enviar esse sangue para frente, começa a acumular nele ali, aí ele fica dilatado, desloca o septo interventricular para o lado contralateral e um outro achado é o refluxo de contraste para as veias hepáticas, tá? E aí, para fechar o diagnóstico, abater o diagnóstico do corpo pulmonar agudo tomográfico, é 3 desses 4 critérios, tá bom? Obviamente que o clínico ele não leva em consideração só a tomografia, né? Ele está na frente dele, se estiver instável, enfim, ele vai tomar condutas. Mas, enfim, além de achar só o trombo, né, só a falha de enchimento na artéria, você que viu minha live, também vai começar agora a prestar atenção nesses sinais de corpo pulmonar, tá bom? Deixei esse quadrinho aqui, esse histograma, né, para a gente discutir um pouquinho a indicação dos exames de imagem, tá bom? Quando o paciente ele está com uma suspeita clínica de TEP, aqui eu coloquei do paciente sem instabilidade hemodinâmica, tá bom? Porque paciente instável hemodinamicamente, às vezes o clínico, o cirurgião, ele já vai tomar a conduta dele, já vai fazer a tomografia, mas eu coloquei aqui do paciente sem instabilidade hemodinâmica para a gente ver, a gente procurar aqui aonde que entra a radiografia de tórax, paciente com TEP, tá? Se ele tem sintomas suspeitos para TEP, só que pelo score de Wells, de Genebra, a probabilidade pré-teste, né, é baixa ou intermediária dele ter TEP mesmo. Antes da gente fazer a tomografia, a gente pede dedímeros. O dedímeros no TEP, ele fica muito alto, né? O dedímeros ele não é específico do TEP, tá? Mas quando tem um TEP, ele está alto. Quando não tem TEP, ele não está alto, tá? Então, se ele está com suspeita de TEP, a probabilidade é meia boca e o dedímeros ainda é baixo, é improvável que seja TEP. Agora, se ele tem uma suspeita clínica alta, ele já vai direto para a tomografia. E aí eu pergunto, cadê a radiografia de tórax, né? Que o pessoal às vezes fica forçando, vê sinal de Westmarker, Corcova de Huntington, enfim. Só é muito difícil, tá? Ver esses sinais na radiografia de tórax, mesmo pra gente que é radiologista, tá? A, a Corcova de Huntington, que é a consolidação, né? Um infarto pulmonar, normalmente distal, em cunha, às vezes é um pouco mais fácil de ver, mas o aspecto é uma consolidação, tá? E o Westmark, que é uma oligoemia, né? A gente veria ali
Quando a gente olha o pulmão na radiografia de tórax, o ar é preto, o parênquima, em teoria, a gente não vê se ele estiver saudável, e aquelas coisinhas que a gente vê na radiografia são os vasos pulmonares, tá bom? Então, se tem uma obstrução arterial ali, não está chegando sangue, então naquela área ali não vai aparecer nada. Então, na radiografia de tórax vai aparecer como uma área bem preta, tá? Que não teria vascularização ali. Mas é muito difícil de ver isso, tá, pessoal? Então, se tem suspeita de TEP, pô, manda para tomografia. Não tenta fazer milagre vendo coisa na radiografia, não. Deixa eu abrir agora uns examezinhos de TEP aqui para a gente gastar um tempinho, tá? E aí, pessoal? Estão curtindo? Como que tá? Isso aqui vai ser legal. Só celebridade nessa live, hein? Que isso? Lucas Palone, grande ortopedista de Ribeirão Preto. Bom, pessoal, então essa paciente aqui estava com uma suspeita de TEP, tá bom? Acho que nessa altura do campeonato, né? Todo mundo já sabe. Isso aqui é uma paciente com Covid, tá bom? E desestabilizou e suspeitaram de TEP, pediram uma angiotoma. Só nem vou entrar no mérito de pedir angiotomo para TEP, tá bom? Já vieram, eu já peguei pedido de tomografia de tórax sem contraste para ver TEP. Gente, não tem jeito, tá? O TEP é uma falha de contrastação arterial. Então não tem jeito de ver sem TEP, tá bom? Ah, mas a paciente tem insuficiência renal, tá com função renal limítrofe. Gente, risco-benefício. O paciente tá, TEP mata. É melhor ela fazer hemodiálise o resto da vida do que morrer. Então faz o TEP e depois trata as complicações. Faz a angiotomo e depois trata as complicações, tá bom? Bom, então paciente com COVID, tiram a angiotomo. Tronco pulmonar, tronco direito, tronco esquerdo, e aí a gente encontra logo aqui num ramo para o lobo inferior uma falha de contrastação, ocluindo o vaso aqui, o vaso proximal, e tem trombos também distais, tá vendo? Ó? Que agora acho que é mais fácil, né? Tem vários ramos aqui distais com falha de contrastação. Esse paciente tem TEP. Eu olhei esse exame um pouquinho antes aqui, não tinha visto mais nenhum outra área de obstrução. Os ramos superiores. Opa, tem um pequenininho aqui, ó. Ó, verdade. Olha aqui, ó. Então, segue para superior. Tem uma falha de contrastação aqui no ramo superior também. Uma outra falha de contrastação aqui para a língula, tá bom? Lembra que eu falei, pessoal, que eram 3 ramos para o lobo superior, 2 para o lobo médio, 5 para o lobo inferior? Do lado esquerdo, a gente não tem lobo médio, né? É só superior e inferior. São 3 para o lobo superior, 2 para a língula, o lobo médio do lado esquerdo e 5 para baixo, tá bom? Então tem uma falha de contrastação aqui num ramo
singular também. Agora vamos para o lado direito, para os ramos inferiores. Isso aqui é vida real, viu, gente? Tá vendo como o exame é mexido, é difícil, né? Não é aquele exame de livro que a gente encontra aí, fica bonitinho, fácil de ver, tá? Então, ó, pro ramo inferior, não vi nenhum. Pro lobo médio, e pro lobo médio eu não vi nenhum. Mas pro lobo superior, tem vários, ó. Tem um aqui, tem outro aqui. É isso, né, pessoal? Então, ó, acostuma o olho, né? Vejam, ó, compara com o lado contralateral, tá? Uma das piores, assim, uma das piores coisas que pode acontecer e que às vezes você fala, cara, eu não consigo ver TEP de jeito nenhum nos meus plantões. Muitas vezes a aquisição ela fica tardia, tá? Às vezes por insuficiência cardíaca do paciente, por às vezes detalhe técnico ali, a, a aquisição ela fica tardia porque o ideal é a gente pegar o contraste só nos ramos arteriais, né? Então, só ali no tronco pulmonar. Então, o técnico, quando vai fazer, a máquina ela tem um sensor. Ele deixa o sensor aqui no tronco da pulmonar e esse sensor ele vai fazendo cortes, aquisições, assim, depois que começa a injetar o contraste, enquanto esse contraste está entrando, e aí na hora que ele chega com uma boa contrastação, ele dispara a máquina e ele faz a aquisição quando tiver bastante contraste no ramo arterial. Só que às vezes, por diversos motivos, às vezes a agulha não é grossa o suficiente para dar fluxo, o paciente tem um fraquinho, então não bombeia bem. E aí esse contraste ele vai entrando, mas ele vai entrando devagar. E aí ele passa por todo o pulmão, retorna para o átrio esquerdo, pega o ventrículo esquerdo, e aí já tem muito contraste na aorta. Quando você vê que o tronco pulmonar está bem contrastado, mas está tão contrastado quanto a aorta, já ficou tardia, tá? Porque aqui eu diferencio ramos venosos de ramos arteriais pela contrastação. O ramo arterial ele é mais contrastado que o ramo venoso. Ó, esse ramo aqui, ó, ele está entrando no átrio esquerdo. Essa aquisição não ficou perfeita, está vendo? Como ele já tem muito contraste na parte venosa, o ideal não era isso. O ideal era não ter praticamente nada, tá? Só que a parte arterial, ela tem um pouquinho mais. Então dá para a gente ainda assim avaliar. Bom, tem sinal de cor pulmonar? Vamos olhar aqui o coração. Não, né? O ventrículo esquerdo está maior que o ventrículo direito no corpo pulmonar. É maior à direita. O septo interventricular ele não está abaulado. E voltando aqui para os ramos, para a veia, as veias suprahepáticas, não vejo refluxo de contraste aqui. Então, apesar de ter bastante trombo ali, não tem sinal de cor pulmonar. Tá? Agora eu vou mostrar uma que ele ainda não tem cor pulmonar, mas tem o refluxo. Tá? Rapidinho, para não ficar cansativo para todo mundo aí. Olha aqui o que eu estava falando. Ó. Olha como tem tanto contraste na aorta quanto no tronco pulmonar. Não, né? O ideal era ter
só no tronco pulmonar. Às vezes a gente recebe umas angiotomo até de imprimir, de colocar num quadro, de tão bonita que fica, tá? Então, ó, só para acostumar o olho nos trombos, tá? Ó, vasinho aqui, ó. Ramo arterial esquerdo, falha de contrastação. Começou a ficar fraco, falhou. Outro aqui em cima. Ó, o aspecto desse trombo aqui é o aspecto do famoso trombo à cavaleira, tá? Mas o trombo à cavaleira não é em ramo distal, assim como tá aqui, tá? Imagina um trombinho que pegou bem a bifurcação arterial aqui, ó, igual esse pegou, só que ele pegou essa bifurcação arterial. E aí ele tem um trombo gigante na bifurcação ali do tronco direito e do tronco esquerdo, tá? Esses trombos normalmente são super perigosos, o paciente é super sintomático nesses casos, tá bom? É o famoso trombo à cavaleira. Bom, mais umas áreas aqui de hipocontrastação, falha de enchimento. Vai acostumando o olho, pessoal, ó. Dado aqui, ó. Esse aqui é um ramo venoso, tá? Na dúvida, sai seguindo o ramo e veja se ele entra no átrio esquerdo ou se ele volta para o tronco pulmonar, tá bom? Para o tronco arterial. Enfim, vários trombos aqui nesse. Não vejo um aumento do ventrículo direito, não vejo um abaulamento do septo interventricular claro, pelo menos para a esquerda. Só que olha o que o paciente tem. Ele tem refluxo para as veias hepáticas, tá bom? O contraste era para o contraste ele vem pelo ramo superior, pelo membro superior, né? Pega as veias subclavas, cai no átrio direito, vai para o ventrículo direito e vai para o tronco pulmonar. Quando está com uma pressão muito alta no ventrículo direito, esse contraste ele tenta sair do átrio direito e ir para o ventrículo direito, mas ele não consegue. E aí ele acaba refluindo aqui para a veia cava inferior até chegar nas suprahepáticas, tá bom? Você percebe que aqui, ó, é a veia cava inferior, chegando aqui no átrio direito, contraste refluindo ali ao redor dela, né? Tem fluxo de sangue chegando, o contraste está refluindo ao redor e contrastando aqui as veias hepáticas, tá? Isso aqui é o refluxo das veias hepáticas, tá bom, pessoal? Só uma observação, esse achado, né, de refluxo para as veias hepáticas, ele só pode ser considerado se o acesso for em membro superior, o acesso venoso, tá? Muitas vezes o paciente CTI é super difícil de acesso e ele tem acesso em membro inferior, sei lá, um acesso femoral. Aí não tem jeito, tá? Porque o contraste ele vai estar chegando no átrio direito por aqui, tá? Então aí você não consegue usar esse refluxo para as veias hepáticas como critério de cor pulmonar. Feito, pessoal. Falei demais, né? Ele trombo na veia pulmonar? Nunca vi, nunca vi. Até porque o fluxo, vamos pensar assim, se formar um trombo na veia pulmonar, o fluxo na veia, ele é no sentido da veia cada vez mais calibrosa, né? Ela não vai entupir uma veia menos calibrosa, porque o sangue, a vascularização pulmonar, ela chega pela veia, pela artéria pulmonar, passa nas veias, né? Vai nos capilares, aí vênulas, e aí as veias e cada vez maiores. E aí, se formar um trombo numa veinha bem distal, ela só vai encontrar caminho maior para frente, né? Então, ela vai acabar indo para frente, aí vai cair no átrio direito, no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí pode causar um AVC, uma embolização distal ali. Mas é incomum, tá? É incomum trombo no sistema venoso pulmonar.
Pô, pessoal, legal, hein? Muita gente entrando. Legal, legal. E aí, alguma dúvida do TEP? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? E aí a gente passa para pneumonia aspirativa, que já está dando 1 hora de live já, né? Eu falo demais. Não sei como vocês me aguentam. O Antônio, o pessoal da Unifesp entrando aí, que é isso? Que responsa, Teló, que é isso? Esse que tem que vir me dar aula. A Dudinha puxando o saco, não vale, né? Não vale. E aí, Tami? Você também tem que vir dar umas aulas aqui, hein, Tamise? Esconde o jogo, não. Bom, então vamos lá. A gente falou agora do TEP, né? E agora vamos falar da pneumonia aspirativa. É, A pneumonia aspirativa, por que que eu decidi falar nela aqui, né? Ela é muito comum em paciente acamado, às vezes paciente com distúrbio de deglutição, paciente idoso, né, que tem algum distúrbio de deglutição normalmente, e eles costumam broncoaspirar e essa broncoaspiração pode levar a uma pneumonia aí aspirativa. E essa pneumonia, ela normalmente tem algumas características típicas, né, que às vezes na hora da gente laudar ali, e se a gente colocar isso para o médico assistente, né, que aquela pneumonia ela pode ser uma pneumonia aspirativa, né, considerar entre os diagnósticos diferenciais, às vezes ajuda muito ele a já começar uma antibiótico terapia específica, né, para germes usualmente presentes na broncoaspiração, ao invés de às vezes usar antibiótico de amplo espectro, enfim. E aí, então vamos falar alguma coisinha sobre esses aspectos, esses achados típicos, né? Então, o paciente ele broncoaspira, né? Ele tem secreção, enfim, qualquer coisa que ele possa jogar ali para a via aérea, e essa secreção ela vai para as vias aéreas distais, né? Vamos supor que foi um vozinho que às vezes foi tomar uma água, tomar um refrigerante, uma sopa, ele broncoaspirou um pouquinho, tossiu só um pouquinho lá, e melhorou, ficou bem, depois teve uma febre, aí você pediu uma tomografia, e aí tem pequenos nódulos centrolobulares, né? Que é aqueles que a gente descreve micronódulos centrolobulares, assumindo aspecto de árvore em brotamento, que são pequenos, é conteúdo no interior dos alvéolos, bem distais mesmo, né? Dos bronquíolos distais. E aí, se esses achados, né? Eles forem achados ali mais nos segmentos posteriores dos pulmões, mais frequentemente ainda nos lobos inferiores, a gente acende a luzinha que isso pode ter sido broncoaspirado mesmo, tá bom? Agora, a depender do grau, do quanto esse paciente broncoaspirou, esses pequenos nódulos podem aparecer como opacidade em vidro fosco, então já é uma quantidade maior de alvéolos ali semi-preenchidos por conteúdo, processo inflamatório loco-regional, pode ter atelectasia, né? Pela obstrução da via aérea, o ar às vezes ele não consegue entrar, então pode ter atelectasia ali e pode ter até consolidação, tá bom? Imagina um paciente teve um TCE grave, nível de consciência super baixo, Glasgow 3, ele vomita ali, ele broncoaspira 1 litro de secreção, sabe? Então, às vezes, a gente pega, às vezes, o lobo inferior inteiro consolidado, de tanto que ele broncoaspirou, tá bom? Então, então é isso, tá, pessoal? Mais frequentemente nos lobos inferiores e mais frequentemente ainda no lobo inferior direito, tá bom? Nos aspectos posteriores, nas porções posteriores dos lobos pulmonares. Então vamos abrir um
finalizar. Bom, pessoal, esse paciente aqui, ele é um politraumatizado, tá bom? E aí tem alguns achados aqui que vai ser legal a gente comentar, tá? Bom, aqui tá a traqueia, tá? Não cortou alto o suficiente para pegar o tubo, mas ele tá entubado, tá bom? E olha aqui atrás, né, posterior à traqueia, o esôfago. Olha a sonda digestiva enovelada aqui, tá bom? Essa sonda ela não chega lá no estômago, olha. Inclusive deveria chegar, porque provavelmente quem intubou primeiro foi um R1, intubou o esôfago. Olha a quantidade de gás que tem aqui dentro do estômago. Tudo isso daqui é o estômago. Tá quase lacerando o estômago aqui, tá? Então essa sonda, na hora que passar ali, vai drenar tudo isso. Só que ela terminou aqui, ó. A gente seguir ela desde aqui de cima, por seguindo ela para aqui, ó, ela para ao nível da carina, inclusive. E aí não segue, né? Agora, esse paciente, ele realmente estava grave, né? Teve super rebaixamento do nível de consciência na cena do trauma. E aí a gente encontra aqui vários achados típicos de pneumonia aspirativa, tá? Então, o mais clássico de todos, ó, pessoal. Lobo inferior direito, no aspecto, né? A gente fala aspecto, mas às vezes é estranho para quem não está acostumado a ouvir, né? Na porção posterior do lobo inferior direito, a gente vê essas consolidações. Ah, Vitão, só porque é consolidação aí quer dizer que é broncoaspirativa. Não, se o paciente não tem histórico, não tem porquê ele levantar essa suspeita, ele pode ter só uma pneumonia aí, ele pode ter tido um trauma aí, uma contusão pulmonar, ela pode se apresentar na tomografia como uma consolidação, tá? E se ele teve um trauma nessa região, às vezes esse trauma, essa consolidação não é uma pneumonia aspirativa, ela é uma contusão pulmonar. Só que nesse caso, a história clínica, por isso que a gente fala muito correlacionar com a história clínica, quando a gente não tem, né, os dados clínicos. Nesse caso aqui, ele realmente ele broncoaspirou. Se a gente olhar aqui, ó, vem seguindo a via aérea aqui, ó, desde aqui de cima, vai ver tudo mexido, tá, pessoal? Paciente instável. A gente vê que tem secreção aqui, ó, para o broncofonte direito, já desde aqui de cima, ó. Então ele broncoaspirou e broncoaspirou muito, tá? Isso aqui é uma via aérea calibrosa e está preenchido. Então, consolidações aqui. Além de ter consolidação no lobo inferior direito, ele tem consolidação na porção posterior do lobo médio. Olha aqui, ó. Não necessariamente vai só para o lobo inferior direito. Mais comumente vai só para o lobo inferior direito. Mas como nesse caso muito, foi para tudo quanto é canto. Então tem no lobo inferior, no lobo médio, até no lobo superior direito tem um pouquinho aqui atrás, ó. E no lado esquerdo também. Olha aqui, ó, porção posterior do lobo superior esquerdo também tem opacidade, tá vendo? Aqui é mais opacidade. O grosso da broncoaspiração foi para baixo. Aqui foi um pouquinho menos. Então ficou mais um vidro fosco, tá bom? E aqui no lobo inferior esquerdo também tem consolidação. Tem aqui provável pneumotórax aqui também. Certo, pessoal? O que mais desse casinho aqui? Bom, acho que é isso. Já deu exatamente 1 hora de live. Não sei se eu falei demais, eu falei de menos.
Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Alô? Lô, já entubei, já entubei. Na faculdade, eu acabei entubando bastante, né? A gente passava no estágio da anestésio que a gente entubava, aí era filé, né? Paciente que iria fazer a cirurgia, então tinha sedação, professor ali do lado, tudo mais. Só que eu tive que fazer intubação aí na rua, né? Que a gente fala, plantões aí de pronto atendimento, de um TCE gravíssimo na noite de Natal, no meu primeiro plantão. Essa é uma história que, inclusive, vale a pena ser contada, viu? Tava eu e um amigo meu de internato, o Vinícius. A gente pegou esse plantão em dupla. Inteligentes que somos. Cada um pegou 24 horas. E a gente falou, vamos fazer os dois 48 horas, né? Enfim, resumo da ópera. De 48 horas, eu dormi 3 horas. Teve muito atendimento. O pessoal lá, as enfermeiras, elas queriam enxotar a gente de lá, que nunca tinha visto alguém tão pé frio igual a gente. Enfim, mas já entubei sim, ô Lô. Essa primeira experiência aí não foi muito boa, não. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu entubar. Não foi de primeira, a primeira intubação foi pro esôfago, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? A gente tirou, entubou novamente, aí confirmou a intubação. Não tinha respirador, a gente teve que ficar usando um ambu até a ambulância chegar para transferir o paciente, mas ele foi vivo, chegou vivo no hospital. Então é o que importa, né? Pois é, Leleque. Eu gostava, cara, gostava de anestesia. Esteve entre as minhas opções para prestar, mas não tenho do que reclamar da rádio, estou muito feliz. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Ó, só para quem está entrando agora, para quem não pegou o começo da live, esses slides aqui que eu estava apresentando, eles vão estar disponíveis, tá? É só entrar lá no link, tem um link lá na minha bio. Você pode se cadastrar lá, colocar o e-mail para a gente te mandar esses slides. E a gente está fazendo live, a gente já teve uma live semana passada com a Dani, que ela é cirurgiã lá da UFPR, né, da Federal de Curitiba. A gente conversou sobre as principais urgências cirúrgicas e os achados de imagem, né? E a gente está já editando esse vídeo aí, a gente vai disponibilizar ele logo mais. E também teve slide, tá? Então, se cadastra lá que a gente manda o slide que a gente fez dessa primeira live, dessa segunda, e a gente depois vai ficar te mandando lembretes das lives que a gente tem feito todas as semanas e pretendo fazer aí toda semana daqui para frente. Dá trabalho, mas é gostoso, é legal. E aí, pessoal? Então, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Não quero me estender demais aqui. Cara, eu não sei se eu entendi. Depois da vacinação, os casos de Covid, eles têm sido mais leves, né? Radiograficamente e clinicamente também. Por que que eu distingo isso? Porque o Covid ele não tem uma relação clínica radiológica linear, tá? Quanto mais grave o paciente, mais grave o exame de imagem. Ela é um pouco sinuosa. É claro que pacientes intubados, pacientes graves, eles tendem a ter um alto comprometimento pulmonar, sim. Mas isso não é regra, não é exclusivo, quer dizer. Então, o paciente às vezes está bem e aí ele quer fazer uma tomografia só para ver como tá e leva um puta susto, porque tem um comprometimento extenso. Mas ele está bem, estava em casa. Então, enfim, depois da vacina,
Os exames de imagem eles têm vindo, com certeza, assim, muito mais leves em comparação com antes. Agora, com o Omicron, realmente voltou, os plantões estão cheios de tomografia, de tórax positivas para Covid, tá? Há um tempo atrás, fiz vários plantões que eu não achava nenhuma tomografia de Covid. Até tinha suspeita, mas era ICC, pneumonia bacteriana, enfim, não era Covid. Mas de um tempo para cá, voltou Covid, voltou com tudo. Realmente está tendo bastante exame de imagem, mas normalmente com baixo comprometimento, com extensão pulmonar leve. Gostaram, pessoal? Ah, que bom, que bom. Dá um trabalhinho preparar isso daqui, mas é legal, é gostoso. Eu recebo muito exame de imagem por celular. Eu tô para falar que é praticamente diariamente de amigos meus. Eles sabem que eles têm liberdade, eles podem inclusive me ligar de madrugada, se tiver precisando, porque mais do que ajudar eles, né? Pô, tem um paciente lá esperando. A gente sabe que idealmente todos os exames de imagem deveriam ser laudados, né? Mas isso, nesse Brasilzão, deve ser a exceção da exceção, sabe? A gente está numa região super bem desenvolvida em termos de saúde, e ainda assim, a maioria dos lugares que eu dei plantão quando eu dava plantão de pronto atendimento, não tinha laudo nos exames de imagem, sabe? Então, é complicado isso. E pacientes, às vezes, graves, né, que precisa de um especialista olhando os exames de imagem. Então, a gente tenta ajudar da maneira que pode, né? Claro, Neri, falo sim. Deixa eu abrir aqui o slide de novo. Obrigado, Alina. Obrigado, Pete. Valeu, cara. Neri, aqui, ó. Então, quando a gente estiver avaliando a tomografia, a gente, além de ver a carga, né, a carga embólica, a quantidade de trombo dentro das artérias, a gente vê também os sinais do corpo pulmonar agudo, né, da disfunção do ventrículo direito. Ele fica maior que o ventrículo esquerdo, tá vendo? Essa imagenzinha aqui, inclusive, é de uma apostila que o professor Marcel da radiologia torácica aqui da USP de Ribeirão, que é ele que fez uma apostilinha filé demais. Então, o diâmetro do ventrículo direito maior que o esquerdo, certo? Esse ventrículo direito, ele é aumentado de volume, ele força o septo interventricular para o lado contralateral, né, para o lado esquerdo. Então, um outro sinal é esse desvio do septo, tá bom? E o refluxo do contraste, né? O contraste ele está tentando entrar ali nas câmeras cardíacas direitas, mas tem tanta pressão ali, tem tanta disfunção que ele não consegue entrar e ele acaba descendo e indo lá para as veias hepáticas, tá bom? Então, ó, disfunção, aumento do tamanho do VD, desvio do septo interventricular, carga embólica acima de 60%. Lembra que eu falei que são 40 pontos, 20 pontos para cada pulmão. Cada pulmão tem 10 ramos, então a obstrução de cada ramo conta como 2 pontos. Enfim, depois só dá uma olhadinha nessa tabelinha aqui que fica mais fácil. Eu não entrei em detalhes, porque é um pouco complicado da pessoa entender assim sem estar olhando, né? Então, pega isso daqui, vê se você entende lá, depois me manda mensagem também que eu explico, eu mostro o exame, a gente aprende até juntos, certo? Eu acho que é isso então, né? Certo, Neri? Legal, boa pergunta, hein?
Olha outro monstro radiológico da radiologia torácica, Gustavo Melges. Bom, pessoal, acho que é isso então, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado por quem ficou aí esse tempo todo comigo. Eu sei que às vezes à noite a gente já está cansado, né? Só quer descansar. Mas brigadão pela presença. E se vocês gostaram, já corre lá no meu Insta, deixa uma mensagenzinha lá. É legal que dá um puta trampo fazer essas lives, preparar esse material e tal. E se você quiser, né, igual eu já falei várias vezes, se você quiser esses slides, deixa seu e-mail lá no link que tem lá na minha bio e a gente te manda isso de graça, não tem problema nenhum. Espero que te ajude, inclusive. E se tiver dúvida, manda mensagem lá. Certo, pessoal? A gente vai encerrando por aqui e até semana que vem. Semana que vem vai ter uma live muito boa, hein? Era segredo, mas eu acho que eu já vou falar, hein? Já vou falar. Vai falar sobre exames de imagem em provas de residência, tá bom? Agora então, com essas provas digitais, cara, tá despencando exame de imagem em prova de residência. Não dá para ir fazer prova de residência sem saber exame de imagem. Então, para a galera que é aluno, tá? Principalmente ali quinto e sexto ano, a live da semana que vem vai ser muito boa e vai ser com um colega meu de residência, com o Davi, ele que é cofundador do Instagram Medicina Prática, gigante, flashcards, material de apoio para teórico, né, para a galera que tá prestando prova aí. Eu, inclusive, tenho esse material que às vezes já faz tempo, né, pessoal? Não lembro mais de tudo, mas às vezes eu tenho que entrar lá no material e revisar alguma coisinha. E semana que vem a gente vai conversar sobre exames de imagem em prova de residência, certo? Então é isso, valeu, Leleque. Valeu, mano. Você tá dando migué no CrossFit, não tô te vendo lá, hein? Pessoal, até mais. Brigadão, muitíssimo obrigado. E a gente se vê já já, semana que vem. Certinho? Tchau.